Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu gravei esse vídeo porque no dia 15 de maio existem dois eventos. Um deles diz respeito à manifestação legítima sobre o financiamento do ensino público das universidades federais, entre outros fomentos às universidades. E o segundo motivo é que eu tenho uma audiência no final da tarde e corre-se o risco de não chegar a tempo para a aula desta noite. E a fim de evitar qualquer prejuízo, eu resolvi gravar esse vídeo para que vocês pudessem prosseguir com o programa. Acontece que nas turmas B e C eu ainda não iniciei uma atividade que pauta o crime de epidemia, anteriormente estudado, e essa atividade implica na resolução de uma questão complexa e que faz parte da nossa avaliação conforme alinhado anteriormente. Eu vou postar no Classroom no final da tarde essa atividade que já foi realizada em outras salas. O objetivo é que vocês analisem um caso em que o sujeito, integrante de uma organização criminosa, ele difunde de forma generalizada o vírus da varíola. Estou falando de cabeça, mas eu tenho o caso aqui bem delineado, que foi uma invenção para que vocês pudessem correlacionar com casos hipoteticamente delineados para que se possa compreender desse tema. Então, ele difunde o vírus da varíola, que em um determinado momento da humanidade constava como erradicado, especialmente no Brasil. Os laboratórios internacionais que guardam esse vírus cogitaram em eliminá-lo para sempre, até para evitar uma proliferação futura. Por outro lado, eles mantiveram por mais um determinado momento esse vírus e ele ele surgiu em alguns lugares do mundo, e com isso volta a preocupação da transmissão desse vírus com epidemias, pandemias. E com isso, medidas de vigilância sanitária, medidas de saúde foram tomadas, mesmo porque os efeitos são devastadores. O vírus da varíola, ele causa marcas na pele, acaba dificultando o funcionamento dos órgãos e, com o passar do tempo, pode causar a morte do portador desse vírus. Ele já foi devastador na história da humanidade, dizimou povoados, parte das populações de cidades, então ele é extremamente grave. E, paralelo a isso, nós temos o denominado bioterrorismo. O bioterrorismo é difundido por organizações criminosas com a finalidade de impor terror nas sociedades de forma massificada, de causar destruição em massa. Então elas se valem do bioterrorismo também, que seria por meio da transmissão de vírus, bactérias, germes que pudessem causar grande mal à saúde humana ou até levar à morte das pessoas. E nós temos no Brasil a Lei 13.260 de 2016. Essa lei, ela regulamenta o mandado de criminalização contido no artigo 5º da Constituição, que diz que é hediondo o crime de terrorismo, e nós não tínhamos uma lei própria de terrorismo, utilizávamos como arremedo de regulamentação a Lei de Segurança Nacional. E essa lei, então, aprovada em 2016,
tipifica o crime de terrorismo no artigo 2º. E os principais elementos do tipo dizem respeito ao comportamento praticado pelo Carlão no nosso problema de hoje. Então vocês vão notar que o Carlão, por ódio de uma determinada classe, um determinado grupo, e com o propósito de causar terror social, ele acaba transmitindo para pessoas indeterminadas o vírus da varíola. Acontece que o terrorismo ele tem um complemento do tipo penal incriminador contido lá no artigo 2º caput. Então, os atos de terrorismo estão descritos no parágrafo 1º do artigo 2º. E o complemento da tipificação vem no caput. Há uma inversão. Então, quando vocês lerem o caput, vão notar que o terrorismo ele consiste em atos hostis de ódio, por discriminação, por preconceito ou até por xenofobia, em razão de crença, ou seja, religião, em razão da cor da pele. O tipo fala em raça, eu entendo que essa expressão é inadequada, que a raça é humana, mas a raça no sentido geográfico e até biológico, de determinadas pessoas que nasceram em determinadas regiões ou que têm determinados ascendentes em razão de uma reunião grupal em determinado momento da humanidade, como os judeus. E ainda em razão da etnia, que isso tem a ver muito ligado à própria raça também. Então, se eventualmente o sujeito praticar as condutas descritas no parágrafo 1º do artigo 2º da lei antiterrorismo, e se for em razão desses motivos, o crime será tipificado como terrorismo. E lá, no parágrafo 1º, tem o uso ou a ameaça de usar conteúdos biológicos. Essa é a grande questão compartilhada com os senhores e o desafio proposto. Primeiro, identificar, então, agora uma orientação direta, geral, para que vocês possam resolver o problema. Primeiro, é preciso resolver se a conduta do Carlão caracteriza terrorismo ou não. Para que vocês possam resolver essa questão, é preciso estudar o que é xenofobia. Essa expressão, ela, nos dicionários, significa em sentido amplo o repúdio, o ódio ao diferente. Acontece que o diferente, ele pode ser desde um estrangeiro até alguém que é de um outro grupo social. Então, definindo juridicamente o que é xenofobia, vocês vão, aí sim, identificar se o delito está tipificado como terrorismo ou como outro delito comum. Segundo passo, vocês precisam delimitar a responsabilidade do Carlão. Precisam dizer se ele responderá por mais crimes ou não. Me parece que sim, porque existe uma notícia de infração penal divulgada num sítio eletrônico. E aí vocês, como autoridades policiais federais, vão decidir o que fazer. Acontece que para que vocês possam decidir o que fazer, é preciso desenvolver um instrumento utilizado pelos delegados de Polícia Federal. Então vocês estudaram com os respectivos professores de Direito Processual Penal as formas de iniciar um inquérito policial, ou como se inicia um inquérito policial. Estudaram especificamente notícia crimes. E aí eu antecipo para vocês que a notícia crimes pode ser espontânea ou direta, quando a autoridade policial toma conhecimento diretamente de uma infração penal, sem que ninguém a provoque, sem que ninguém leve a notícia à própria autoridade. Então, por exemplo, se ela presenciar a prática de uma infração penal,
e aí ela teria que tomar providência, porque tem o dever legal de agir quando presencia uma infração penal, sob pena de responder pelo próprio delito praticado pelo agente na forma omissiva imprópria ou na forma comissiva por omissão, capitulada lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ou ainda quando ela vê a notícia em algum lugar. Pode ser num jornal, pode ser na televisão, pode ser nas redes sociais, pode ser na internet. Então, ela tomando conhecimento de que alguém hipoteticamente praticou uma infração penal, ela tem que tomar providência. E aí, só para recapitular, o nosso problema é a notícia crimes espontânea ou direta. Mas recapitulando as outras, nós temos também a provocada. Quem pode provocar a autoridade policial? E aí, nós temos o Ministério Público, que pode, por requisição, determinar que se instaure inquérito policial. Requisição entenda-se como ordem. O Poder Judiciário, hipoteticamente, poderia, por outro lado, ao meu ver, a possibilidade do juiz requisitar a instauração de inquérito policial seria inconstitucional, embora ninguém tenha se manifestado ainda sobre essa questão. E por fim, ainda existe a provocação por meio do ofendido, da vítima. A vítima pode comparecer à unidade policial e descrever de forma verbal, oral, a prática de uma infração, noticiar a prática de uma infração, e essa notícia será reduzida a escrito num boletim de ocorrência. Além disso, é possível que a vítima utilize um instrumento chamado requerimento de instauração de inquérito policial. Esse instrumento é desenvolvido por advogado, ele é recomendado nas infrações penais complexas, que se exige um detalhamento, que se exige um conhecimento especializado, que se exige explicações técnicas, como, por exemplo, crimes que envolvem questões ambientais. Eventualmente, na notícia de uma infração penal ambiental, é preciso consultar um engenheiro ambiental, talvez um biólogo. Crimes que envolvem fraudes contábeis, talvez seja necessário consultar contadores, consultar economistas, consultar administradores de empresa, para que se possa elaborar um documento claro, preciso e objetivo, a fim de nortear, de pautar a investigação criminal, que será desenvolvida pela Polícia Judiciária. Então, o requerimento de instauração de inquérito policial é relevante, especialmente nas infrações penais complexas. E nós temos ainda, não seria bem uma provocação, mas uma forma de tomar conhecimento de infração penal, que não é direta, é indireta, seria pela notícia popular, ou nós chamamos de notícia crimes ad populum. Qualquer pessoa do povo, segundo o artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, pode noticiar a prática de infração penal à autoridade policial. Neste caso, a autoridade policial não pode instaurar inquérito diretamente. Ela deve, a princípio, apurar a veracidade da notícia para depois instaurar inquérito policial. O que significa isso? Deve, então, praticar atos que não são invasivos. Acho que a melhor expressão para que vocês possam compreender. Se há uma notícia de infração penal apresentada por qualquer pessoa do povo, que não é uma vítima, entenderam? É isso. Qualquer pessoa do povo, qualquer um de vocês pode ir lá comparecer. Fiquei sabendo que fulano praticou um crime contra cicrano, por exemplo. Neste caso, a autoridade policial precisa primeiro verificar o que vocês estão dizendo, se é verdade. E como ela pode verificar? Sem praticar qualquer ato que restrinja a liberdade jurídica das pessoas. Então ela não pode sequer intimar alguém para prestar esclarecimentos? Não, não pode. E o que ela pode fazer então? A forma mais convencional de verificar a veracidade é por meio da campana. A autoridade policial observa, determina que seus agentes observem se alguém praticou ou não uma infração penal. Para que esses agentes tenham legitimidade para realizar uma atividade como essa,
a autoridade policial expede uma ordem de serviço. E aí vocês vão encontrar a expressão OS. E ela tem número, ela é numerada. Então, eventualmente, em delegacias de polícia, vocês vão encontrar ordens de serviço para que se realize alguma diligência a fim de observar a veracidade de alguma notícia de infração penal. E, observando que não há indício de crime, se arquiva diretamente a ordem de serviço, diversamente do sistema do inquérito policial, que exige um controle do Poder Judiciário e também do Ministério Público. O arquivamento jamais poderá ser determinado pela autoridade policial. Mas prosseguindo nessa verificação, então, não poderia determinar não só que preste esclarecimento, não poderia também intimar testemunhas, não poderia representar pela busca de algum objeto, ou seja, não pode praticar nenhum ato de investigação. Todos esses atos são legítimos se praticados no curso de um inquérito policial. Mas poderia, por exemplo, consultar bancos de dados públicos, ou até privados disponíveis para o público, como SPC, Serasa, algum endereço para checar se corresponde ao que consta na notícia. Ou até um exemplo que eu costumo dar, imagine o seguinte: a notícia popular diz que o sujeito de uma determinada casa, na rua em que essa pessoa mora, realiza churrascos reiteradamente. Todos os dias há churrasco na casa dela, que já seria suspeito para aquela pessoa. E durante o horário do almoço, esse morador entregaria objetos para veículos que passavam ali para recolher esses objetos e entregavam dinheiro a essa pessoa. E por isso o noticiante suspeitaria da prática do tráfico de drogas, ou seja, era um disque drogas. O sujeito solicitava por telefone e passava com seu veículo para retirar a droga na casa do noticiado como autor da infração penal. Acontece que os policiais vão até lá e passam a observar o que está acontecendo. E aí perguntam para pessoas na rua: sabe lá o que acontece ali naquela casa, que ele entrega materiais num carro e as pessoas pagam? E aí um dos transeuntes diz: não, ele vende marmitex. Ou seja, seria a forma de afastar pela observação a suspeita apresentada na notícia crimes e que levaria indevidamente à instauração de inquérito policial. Por isso a inteligência do parágrafo 3º do artigo 5º do Código de Processo Penal para exigir essa cautela, porque o inquérito policial, aí reforço, ele acaba intervindo de forma intensa na vida das pessoas. É uma forma de restringir a liberdade jurídica das pessoas. Prosseguindo, pode acontecer ainda da notícia crimes surgir de forma anônima. Então vem lá um bilhete manuscrito, a pessoa não se identifica ou usa pseudônimo. Neste caso, a jurisprudência, porque não há regulamentação, a jurisprudência diz o seguinte: como o artigo 5º, inciso 4 da Constituição, veda o anonimato, mas assegura a manifestação do pensamento, com a finalidade de evitar atos covardes que pudessem prejudicar terceiros, alguém poderia utilizar o anonimato para se vingar de alguém, e a vingança estaria caracterizada com a instauração do inquérito policial, porque aí o Estado estaria ali restringindo a liberdade jurídica do desafeto do noticiante. Então, para evitar tudo isso, o que fez a jurisprudência, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, diz o seguinte: a notícia anônima pode até conter alguma informação relevante, por isso ela não pode ser completamente descartada. E a forma de você validar uma notícia anônima sem que haja um constrangimento ilegal, ou seja, sem que o inquérito policial seja instaurado imediatamente com base em uma notícia anônima, é preciso, então, apurar a veracidade no sistema da notícia crimes ad populum, conforme dispõe o artigo 5º, parágrafo 3º. E aí, por fim, para recapitular, a última forma de noticiar uma infração penal e dar ensejo à instauração de inquérito policial, nós chamamos de notícia crimes
coercitiva. Em outras palavras, alguém está em situação de flagrante delito e essas situações estão descritas no artigo 302 do Código de Processo Penal. Se a pessoa está praticando uma infração penal, se acabou de praticá-la, se logo após a prática da infração é encontrada com objetos que se faça presumir que ela é autora da infração, ou logo depois também ela é perseguida e encontrada também em circunstância que se faça presumir que ela é autora do fato. Então são esses os motivos que autorizam a prisão em flagrante e neste caso qualquer pessoa do povo poderia prender o suspeito e conduzi-lo à presença da autoridade policial. A autoridade policial deve lavrar um auto de prisão em flagrante, ouve inicialmente o condutor, depois ofendido, né, a vítima, e testemunhas e por fim interroga o preso. Ao terminar essa instrução preliminar, se das respostas concluir que está diante de uma das hipóteses de prisão em flagrante, ditas anteriormente, que estão elencadas no artigo 302, decide pela custódia do preso, ou seja, determina a prisão em flagrante do preso, ou seja, a manutenção da sua prisão, ou a manutenção em cárcere do sujeito apresentado como o suspeito pela prática da infração penal. E aí, essa prisão tem curta duração, tem que notificar, né, tem que informar imediatamente a autoridade judicial, e a autoridade judicial realiza aquele sistema de audiência de custódia, que aí vocês vão ver com o professor de Direito Processual Penal, mas para que vocês saibam como funciona o modelo de notícia crimes e de instauração de inquérito policial. Acontece que nessas formas de notícias crimes, nós temos os respectivos instrumentos que levariam à instauração de inquérito policial. Então, de trás para frente, se for coercitivo, o inquérito policial se inicia pela lavratura do auto de prisão em flagrante. Se for provocada por boletim de ocorrência, a autoridade policial, analisando os fatos descritos ali e constatando que há probabilidade de infração penal, baixa uma portaria determinando a instauração. Mas aí se foi provocada por requisição ou por requerimento de instauração da vítima. Neste caso, pode despachar diretamente nas petições e determinar a instauração ou, alternadamente, utilizar a portaria. E no caso da notícia crimes espontânea, que é o caso que vocês vão enfrentar agora e que terão que lavrar como resposta, a resposta de vocês será enquadrada numa portaria. Então, notícia crimes espontânea, direta, resulta na lavratura de portaria pela autoridade policial. E é o que vocês devem fazer agora. Então, passem a analisar o caso. Obviamente que pelo tempo de vídeo vocês não conseguirão concluir nessa aula, porque nós temos só 1 hora a aula, mas iniciem a leitura, a discussão em duplas, e na próxima aula nós prosseguimos com essa atividade para que vocês possam concluir no nosso próximo encontro. Então, fiquem com Deus, obrigado pela atenção, e se eventualmente eu conseguir sair da audiência a tempo, essa aula será ministrada ao vivo e aí vocês não teriam acesso a esse vídeo. Obrigado, boa noite.